Bem-vindos a mais um Postercast, é o podcast da Poster Dick Birk Advocacia de Negócios. Meu nome é Gustavo Poster de Moraes, sou sócio fundador aqui do escritório e hoje com dois convidados especiais, Auro Schilling e Natália, no qual vamos compartilhar a história de sucessão das Estacas Brasil e da família. Cristiane? Eu sou a Cristiane, sócia fundadora aqui da Poster Dick Birk Advocacia. E para nós é uma honra muito grande ter vocês aqui, né? E um privilégio maior ainda trabalhar ao lado de vocês. Então nós estamos com o Auro Schilling, que é engenheiro civil e sócio fundador da Estacas Brasil, e a Natália Schilling. O teu currículo é grande, eu vou ler aqui, Natália. Contadora pela Unisc, gestora financeira pela FGV, e com mestrado de gestão de projetos e engenharia pela Universidade de Portugal. E também a sócia e sucessora da empresa Estacas Brasil, junto com o pai Auro. Auro, tu pode contar um pouco para nós, assim, um pouco da história da Estacas Brasil e do trabalho de vocês na empresa? Mas claro, boa tarde a todos. Olha que a minha história surgiu até por acaso. O serviço de estaqueamento que a gente presta hoje, que é exclusivamente para estaqueamento de obras, surgiu da necessidade do meu trabalho inicial, que foi de engenheiro civil. Eu tinha uma pequena construtora, onde a gente contratava serviços de estaqueamento. Então, de 87, quando eu me formei, até 93, quando a gente decidiu exatamente abrir a Estacas Brasil, eu era tomador de serviço de estaqueamento. E eu via a necessidade de esse tipo de serviço aqui na cidade, a deficiência que nós tínhamos de contratação. E aí surgiu uma oportunidade de eu ser representante de uma empresa de pós-fundo. Fiquei 6 meses até que a gente criou coragem de comprar uma máquina e então seguir pelas próprias pernas. E ela surgiu então em 93 com o nome de Estacas Brasil e o que permanece até hoje ainda. Com um trabalho muito sério, muito sólido e com as máquinas, né, que são a tua grande paixão que a gente vê, né, e a operação também em si, né. Num determinado momento assusta um pouco a gente partir de sentar tijolo, comprar tijolo, cimento e ferro e comprar parafuso, engrenagens e graxas e coisas que muda um pouquinho a engenharia civil, mas fica dentro do serviço mesmo, das construções, né? E que me encantou, sempre me encantou bastante. É que quando eu era estagiário até numa construtora aqui em Santa Cruz, eu olhei uma máquina de estaqueamento e o cara disse, mas isso aqui custa não sei quantos $1.000, isso aqui vem da Itália. Coisa. Aquele momento descartou essa possibilidade de ter um equipamento daqueles ali. Depois que, trabalhando na construção, a gente viu que as coisas começaram a facilitar um pouquinho mais. As máquinas começaram a ser fabricadas no Brasil e assim a gente conseguiu montar a nossa empresa um pouco mais fácil do que era Sim. no início, né, da minha formação. Me permite fazer uma pergunta para o Auro? Você sempre foi muito ligado assim, a associações de classe, a comunidade, a trabalho voluntário. O que tu poderia compartilhar com o nosso público a importância do associativismo e com as entidades de frente à tua formação e essa conexão com a empresa e a comunidade? Sabe que eu sou, desde a época da universidade, aliás, desde a época do ensino médio, que eu já fui de diretor de... Como é que é? Diretor acadêmico, né? Diretor acadêmico, Dentro do ensino, na escola do ensino médio, na faculdade não foi diferente, a gente sempre teve os grupos, e quando eu me formei também, a primeira coisa que eu achei falta, ou procurei quando me formei, foi justamente a Associação dos Engenheiros, que estava um pouco assim apagada aqui em Santa Cruz, eu nem sabia que existia. Quando eu me formei, eu fui atrás dessa turma, olha, eu quero me reunir com todo mundo para trocar ideias, e nem tinha pensado em prestar serviço para eles, mas eu queria uma associação onde é que eu pudesse trocar ideias disso ali. E quando a minha empresa de construção comprou uma máquina de estaqueamento para fazer o serviço de estaqueamento para nós,
os meus amigos, os meus colegas ficaram sabendo que eu tinha essa máquina, eles falaram, faz estaca para mim, faz para mim, faz pra mim. Aí que eu vi o nicho de mercado que estava realmente faltando aqui. Então a associação, ela sempre esteve presente na minha vida, tanto nos profissionais de engenharia e de arquitetura, quanto da sociedade, né? Hoje eu participo, assim, tu também já participou da CI, né? O Leandro Gustavo, presidente da CI, e hoje eu participo da CI, participo da SEMP, participo de grupos, Sinduscom, participo de grupos que a gente troca ideias, e isso serve até para a gente incrementar nossas empresas até. A comunicação entre outros empresários, isso é extremamente saudável, para ver os pontos de dificuldade e os pontos de facilidade para cada negócio, né? A nossa comunidade tem um DNA, diríamos assim, mais que comunitário, né? Ele é um DNA que ele é realmente inclusivo e que compartilha essas questões comunitárias com o propósito de desenvolver. Isso é algo raro em muitas cidades, e realmente Santa Cruz tem essa característica comunitária e que agrega as pessoas, trazendo conhecimento e compartilhando, né, essas questões evolutivas para o empresário. Eu particularmente gosto muito dessas associações que nos permitem o desenvolvimento e o compartilhamento de atos, né, exemplos positivos e negativos, né, na verdade são com os negativos o maior ensinamento e o maior professor da vida, né, porque geralmente com os acertos a gente pouco evolui, né, e quando tem uma dificuldade a gente soma. E assim, eu garanto que dentro dessa experiência também, né, Auro, além de retribuir, eu acho, para a cidade e para a comunidade, uma forma também de desenvolvimento e crescimento, um dos temas que tu deve ter enfrentado em conversas com os empresários, enfim, é justamente o trabalho de sucessão na empresa, né? Qual vai ser o destino? Quantos anos a Estacas Brasil tem já de atuação? De 93, montamos 93... 2023... Só 24? 24? É. 24, é 23, Agora, 24. Nós fizemos... 30 anos. 31. 30. Estacas. Então, 30 anos de montagem, assim, de esperança, que a coisa... E sempre pensando adiante, né? Isso aí que desencadeou, pegando o gancho do teu questionamento, é isso assim, até fato curioso, até uma vez eu cheguei numa reunião da Associação dos Engenheiros e eu recém tinha aberto a Estacas Brasil, e um engenheiro levantou e disse: olha, por que interessante tu colocar o nome de Estacas Brasil na tua empresa e não colocar, por exemplo, Auro Xirim Engenharia, como quase todo mundo faz, né? Não, porque daí eu posso vender ela adiante, eu pensei, né? Na hora eu tinha recém-aberto a empresa, né? Mas falei de uma forma assim que realmente eu pensei neste nome, não ligado ao meu nome particular, justamente pensando em ampliar ou vender ou talvez criar grupos que não fosse ligado a um mesmo nome, né? Eu acho que é mais saudável e mais fácil de tu criar essas coisas e mais dinâmico. Pensei porque senão o nome fica muito atrelado, fica difícil de tu, né? Vou comprar a tua empresa chamada Gustavo Posser. Não dá, né? Não dá. Gustavo, não dá. Aí. Mas isso foi um insight que realmente tem tudo a ver com o propósito negocial, né? Porque a gente sempre fala que as empresas têm que ter vida própria. Ou tu vende, ou tu sucede, ou tu fecha. Né? E é esse o tema que nós vamos entrar, né, Cris? Exatamente. A sucessão sempre teve na nossa mente, desde que a Natália entrou como sócia. É interessante, até ela vai falar um pouco depois disso da vida dela, da decisão dela, do caminho que ela tomou para a vida dela. Mas me surpreendeu o dia que ela disse: pai, eu vou fazer vestibular para contabilidade.
Eu com uma empresa de engenharia, né? E ela com uma... Bom, mas eu já estava na Estaca, já tinha a Estacas Brasil na época. Até que eu fui na aula de abertura lá, chama-se aula inicial, não sei como é que chama lá. Aula inaugural. Aula inaugural. Então, na aula inaugural, os professores lá começaram a comentar os ramos de atuação da contabilidade. Eu disse, esse é o curso. Se for para indicar alguém para fazer um curso, eu vou indicar a contabilidade, porque cuida de tudo, né? É administração e contabilidade, que é o que toda empresa precisa, né? É verdade. Então, a área técnica, que nem a minha, claro que o engenheiro, ele precisa da área técnica dentro de um trabalho de engenharia que nem nós fizemos. Mas a contabilidade, ela complementa e abrange e abre um leque enorme para tudo que é tipo de empresa. Para tudo que é tipo de empresa que precisa de administração e obrigatoriamente contabilidade. E quando ela estava fazendo a faculdade, eu me inteirei um pouco do que era a contabilidade e aí acendeu uma luz para mim, é justamente o ramo que eu não gosto na minha empresa, né? Então, ali está uma brecha, uma pequena luzinha acendeu assim, disse, um dia pode ser que ela tome conta aí do negócio, porque a contabilidade ela é bem necessária. Mas aí quando se formou, foi embora, daí disse, bom, perdi a minha... Mas nesse ponto ela já estava assim, durante a faculdade já trabalhou comigo, já se inteirou dos negócios dentro da empresa e a gente já viu um pequeno organograma assim, sendo formado com a presença dela, né? E que se permanece até hoje, né? Na verdade foi uma evolução. Eu digo que cada momento da minha vida ela reflete de alguma forma na empresa. Eu tive meu momento que entrei na empresa jovem, 18 anos, com um monte de planos de vida, queria abraçar o mundo, queria conhecer muita coisa, eu sempre gostei muito de viajar. E eu queria conhecer. Eu tive a minha primeira viagem, o pai também ficou receoso que eu ia ficar longe, mas eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu fiquei 6 meses lá, retornei, na verdade foi uma volta legal, foram fases diferentes dos Estados Unidos e agora de Portugal, depois eu comento que eu comento como é que foi cada fase. Quando eu voltei dos Estados Unidos, foi quando eu assumi de fato a gerência da empresa. Porque até então eu estava fazendo a faculdade e trabalhando na empresa. Então tudo que eu fui observando na faculdade, eu fui colocando na empresa. Isso era muito interessante, porque absolutamente tudo que eu aprendi eu botava em prática, daí eu sabia o que fazia sentido e o que não fazia. Eu sempre gostei de estudar e botar em prática, senão em um mês, às vezes eu esqueço. Então eu botava tudo em prática. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha muito esse interesse de olhar para fora, o que tem no mundo, como é que é feito lá fora, inclusive as empresas, né? Como eles atuam fora. Eu sempre tive muita curiosidade. Como é a cultura fora? Como é que é a comunicação fora? E aí quando eu voltei então para assumir a empresa. Até então eu estava trabalhando só, né, na faculdade, meio turno eu trabalhava. E aí eu vim para assumir, conversei com o pai, sentei, ele ficou super feliz, eu disse, eu quero assumir a gerência, eu quero fazer isso. Daí foi no momento que a gente sentou, eu tinha 21 anos. Aí a gente sentou e a gente estabeleceu o que revolucionou a Estacas Brasil. Daí a gente sentou e dividiu os papéis. Eu acho que foi o momento start, assim, da sucessão, foi quando eu tinha 20 anos. Que até então não tinha dado aquele insight, né? E aí eu sentei com ele, foi muito legal, ele ficou muito feliz, assim. E ele disse, isso é contigo, isso é comigo. E a gente tem muitos papéis muito definidos desde sempre, na verdade, desde aquele momento que a gente sentou e disse, essa é a tua parte, essa é a minha, nunca teve problema de um se meter, vamos dizer assim, no papel do outro. Sempre foi muito fácil, a comunicação entre nós dois sempre foi muito fácil. E como ele não gostava da parte financeira, e eu amo a parte financeira, e as vendas eu não queria, porque eu era uma pessoa muito tímida ainda com 21 anos. Então as vendas pra mim eu não gostava. Então ele ficou com as vendas, a parte técnica, que é de engenharia civil, e eu abracei o administrativo e disse, pai, mas isso aqui é meu, eu quero cuidar. E ele também, isso aqui é meu, eu quero cuidar. Então a gente dividiu muitos papéis e a gente foi evoluindo o papel de cada um ali dentro. E isso se passou tempo, e eu ainda tinha aquela coisa de conhecer mais coisas, eu queria saber mais, eu sempre fui muito curiosa. Principalmente como eram nas outras empresas, eu tinha muita curiosidade.
E aí surgiu essa oportunidade de eu ir para Portugal, em 2018, estudar em Portugal. E eu escolhi um mestrado que era na área de engenharia civil. Eu não sou engenheira civil, mas eu queria saber um pouco mais dessa área técnica mesmo. E aí eu entrei no mestrado de gestão de projetos de engenharia. E era um mestrado muito interessante, bem multidisciplinar, porque envolvia 3 áreas da engenharia, que era industrial, engenharia civil e informática. Então os meus colegas, eles vinham de tantas empresas diferentes. Assim, é uma gama de empresas dentro do meu mestrado que me ensinou muito. E eu fui indo pro lado da engenharia civil, então eu aprendi muito no mestrado. E interessante, trazendo essa parte de sucessão, em Portugal eles dão muita importância à sucessão familiar. E isso me chamou muita atenção. Eu entrei em muitas empresas familiares, a Peri, tem inclusive aqui no Brasil, fez a ampliação do Canal do Panamá, é uma empresa muito, muito importante, alemã até. Eu entrei nessa empresa, eles têm 50 anos de história de sucessão, eu também conheci a Casais, é uma construtora, ela já está na 3ª geração de sucessão, e eles dão tanta importância, inclusive se vocês olham no site, a visão da empresa, a visão é para a família, é continuar a sucessão familiar, e todos os passos que eles fazem para que isso dê certo, porque isso é um desafio. Como é que a gente tem um monte de problema com família, né? Brigas, discussões. Como é que a gente traz isso para o meio empresarial sem prejudicar, né? Então eu acho que é um desafio muito, muito grande e especial demais. Tanto é que a minha relação, eu sempre digo assim, a minha relação com meu pai, antes de até eu entrar na faculdade, eu não via muito ele em casa, porque ele estava sendo na empresa, ele estava começando um negócio, e começar um negócio é desafiador, é cansativo, exige muito, muito, muito esforço. E eu não tinha muita presença dele em casa. E a ida para a empresa, esse começar a trabalhar com ele, a gente teve uma relação muito bonita, assim, porque a nossa relação de pai e filha mudou completamente. A gente teve uma outra comunicação, eu comecei a conhecer mais ele me conhecer. A gente começou a criar uma afinidade muito grande. Então, são várias fases assim que eu passei, e essa volta de Portugal também eu tô com uma outra perspectiva. Eu trouxe uma perspectiva de lá que eu tô vendo aqui e como tem oportunidades aqui no Brasil, sabe? Como tem coisas pra atuar. Tá tudo por fazer, né? Tá tudo por fazer, coisa boa, tem muita coisa pra mexer, sabe? São oportunidades que eu tenho aqui que foi muito especial a volta também. Então, é isso mais ou menos a história da sucessão. Essa é uma das maiores riquezas de vocês, que são os valores da família, e vocês transmitem isso pro negócio de vocês, né? E com muita maturidade souberam identificar quais são as habilidades de um ou de outro, né? E eu me lembro quando nós fizemos essa transição, além da contábil e da técnica, a gente fez também a transição jurídica, né? Acho que 2006, não foi? Sim. Eu não me lembro da data, mas não, eu 2016. Foi... Em 2006 eu comecei a acompanhar teu pai. 2016. Exatamente. Então, desde o início da empresa até o momento do ingresso da Natália, né, que foi muito uma sucessão muito natural, e depois vocês nos contem como é que foi com a família, né? Com a Deise, com a Ana Júlia. Mas uma coisa que eu me recordo, assim, eu tenho muito presente o dia que o Auro entrou no escritório e disse: Gustavo, Cris, a Natália vai morar em Portugal? E agora? Como é que vai ficar tudo que a gente já fez? E tu comemorou, lembra? O Gustavo comemorou e disse: que maravilha, isso é uma ótima oportunidade. E aí você sentou, pensou... Como assim? Como assim? Não, ela vai fazer engenharia e absolutamente... E casou com o engenheiro, casou com o Beto. Com engenheiro civil. Tu vê como... Mas assim, Natália, se tu me permite, e Cris também, quando enfim, tava relatando isso aí, Natália, eu lembro que logo que tu entrou lá, eu fui na empresa. E quando eu cheguei lá, eu vi, mas tem uma coisa diferente aqui. Porque eu conhecia a empresa antes da tua presença e depois da tua presença lá, né? E como essa questão complementar, ela soma nos mínimos detalhes, né? Na recepção, né? Porque quando uma empresa tem
aquele ar masculino que a engenharia, né, vem todo, né? E aí eu cheguei e tinha umas coisas delicadas. Digo, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? Até naquele momento eu achei que a tua mãe tinha ido para lá, né? Não, a Natália chegou, Gustavo, a Natália chegou. Então, enfim, né? Mas, e tem uma coisa também que eu achei que é importante a gente compartilhar, que o teu pai passou a incorporar as videoconferências com a tua ida para Portugal. E teve um determinado dia que ele morava, acho que uns 80 metros do escritório ali, no teu apartamento. Verdade. Que ele não queria ir pro escritório, queria fazer por vídeo. E eu tipo, não, vamos tomar um café, sai daí e vem aqui. Eu lembro disso, por favor, venham no escritório, vocês estavam aqui com a sede nova, por favor, venham até aqui, né? E a gente se acostumou mal com os A gente se acostumou e ele também se acostumou com isso, né? E como foi importante, como tu lidou, né, com uma maturidade, estando em Portugal e estando aqui presente conosco o tempo todo, porque a gente tinha reuniões mensais, às vezes quinzenais, ou a cada 3 semanas, né, e tu sempre participou, sempre desenvolveu, sempre tocou como se a tua presença estivesse aqui. Então, isso revela o grau de maturidade que tu atingiu, né, e que a empresa atingiu. Porque se a gente pensar, né, lá atrás, fazer um remember aí, isso seria inadmissível. Inadmissível. Como tu vai tocar o financeiro e administrar uma empresa estando em Portugal? E tu levou isso com naturalidade, com leveza e com assertividade. E os resultados, né, enfim, por si só fazem. Né? A organização da empresa para isso aí também contou com o apoio de vocês, porque quando eu chegava com um problema, que nem tu disse, tu tem que dar graças a Deus que ela vai viajar a Portugal. Eu chegava com um problema que tu me desmontava. Eu disse, cara, isso aqui não é problema, isso aqui é a solução, isso aqui vai melhorar a tua empresa. Então eu gosto muito da visão de vocês nesse ponto, desde que a gente se conheceu. O Gustavo a gente se conhece há muitos anos. Mas assim, para chegar nesse ponto de ela trabalhar junto, nós também tivemos que organizar bem a casa, né? Contabilmente, juridicamente, principalmente porque até ali a gente não sabia o que cada um fazia, o que cada um era responsável. Nós tínhamos a Deise e a Ana Júlia também. A Ana Júlia, para quem não sabe, é minha filha, e a Deise, minha esposa. Em que elas tinham que se enquadrar. E uma vez eu cheguei, nós temos até feito um protocolo familiar também aqui com vocês, né? Coisa que é importante fazer, recomendo para todo mundo. Mas na área de jurídica, essa divisão de atividades nem sempre é possível. Sim. Aqui, casualmente, nós estamos com uma filha e contadora competente. E às vezes a gente tem que se lembrar que nem sempre o filho vai ser competente naquilo que tu está fazendo. Então, nem sempre vai dar para encaixar ali, né? Às vezes essa sucessão tem que ser com pessoas terceirizadas de fora, né? Do núcleo familiar. Procura-se sempre colocar no núcleo familiar, porque fica tudo mais fácil e são sucessores por natureza, né? Então a gente conversou, a Ana Júlia, a Deise, a Natália vai assumir assim. Mudamos as sociedades, nós tínhamos uma sociedade um pouco meio atravancada, meio cheia. E essa clareza, essa experiência de vocês abriu essa mente assim, e deu essa organização que a gente tem hoje, né? Então a gente também deve muito a vocês o expertise de vocês conseguirem trazer para nós essa visão, né? A visão e a facilidade que é, né? Bota uma coisa depois da outra e tu tem isso aqui pronto. Nós achávamos que aquilo foi. Quando a gente fez esse trabalho com vocês, foi assim, finalmente as coisas fazem mais sentido, assim. A Natália trouxe isso da faculdade, eu acho, e do conhecimento de vida dela, essa questão de organização contábil. Né? O contábil, eu sempre digo, o contador, ele precisa fechar a conta no centavo. Se não fechar no centavo, está errado. Não interessa se é 1 milhão ou se é 1 centavo. Essa preciosidade de detalhes que a Natália trouxe e também me chamou a atenção para a organização, que eu gosto de organização, eu sou desorganizado, mas eu gosto de organização. Então eu preciso de alguém que organiza minhas coisas, né? Senão a coisa desanda. Isso foi uma outra coisa, eu lembro que vocês falam, né? Cada um tem um perfil complementar.
O pai tem muito essa visão pra frente. Mas como vai fazer, eu vou lá, sento com ele e eu vou organizando, porque eu gosto muito do planejamento. E ter a visão, mas como é que a gente vai fazer pra chegar até ali? Como? Quando? Quem vai precisar pra fazer isso? Eu sempre gostei muito disso. E essa visão que traz esse trabalho de vocês, sucessão, é justamente isso, é trazer uma visão. Dessa visão a gente vai ver quais os passos que a gente tem que fazer pra chegar lá. Isso fica tão mais claro, o processo, que vale muito a pena. E, Natália, qual foi a parte mais desafiadora dentro desse processo? Tiveram muitos desafios, é sempre muito desafiador, principalmente quando envolve família. Eu acho que, pra mim, meu olhar, né, quando eu comecei na empresa, eu demorei pra entender qual que é o meu posicionamento ali, porque eu sou filha do sócio, né, antigamente eu era sócia de outra empresa, né, mas contigo tu era como sócio, e eu era filha também. Como é que ia ser essa relação para nós dois e com os funcionários? Como é que vai ser essa comunicação? Então eu demorei para perceber como é que isso ia acontecer, né? É filha do chefe ou é filha sócia? do chefe, eu sou sócia, né? Então esse para mim foi o maior desafio, assim. Como é que eu vou ser filha, continuar sendo filha, mas lá dentro da empresa ser sócia? Eu lembro que a gente algumas vezes discutiu, porque eu dizia pra ele, pai, tu tá me tratando como filha. Aqui eu não sou filha, aqui eu tô sócia. Então existiu esse movimento de tipo, aqui a gente não é pai e filha. Aqui a gente tem que se comportar como, se posicionar, né, como sócio. Eu acho que esse foi o maior desafio. E, enfim, eu acho que outro desafio também... Existem duas... Por exemplo, ele abriu a empresa. Eu sempre acho que abrir uma empresa é super desafiador. Mas quem vem depois... Como é que mantém a cultura? Isso também é um desafio que eu acho importante ressaltar e que eu vejo, eu sempre olho para isso para manter a cultura. Como é que eu vou manter minha cultura, me posicionar, dar a minha opinião à situação, sem... como é que é? Sem... Agora eu me perdi. Sair da linha. Sem sair da cultura, né? Mudar algumas coisas, os procedimentos vão mudar, algumas decisões vão mudar, mas como é que eu faço isso de uma forma com que não vá prejudicar o nosso centro maior da empresa, né? O core business, né? O núcleo do negócio, né? o Então coração do negócio. isso também é um desafio que eu achei... Não tem receita fácil. E vocês falam também, assim, né, de separar as habilidades, as funções, separar a operação do patrimônio. Tu tá falando de tratamento diferente, vou cuidar meu pai na família. Eu imagino também que vocês devam ter enfrentado desafios, algumas questões referentes até à representatividade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco isso perante ou as entidades, ou as instituições financeiras, ou os funcionários. Quanto às entidades, a Natália ela voltou recentemente, né, de Portugal, e isso é um ponto que falta quando a gente está fora fisicamente dessas relações de associação, como nós estávamos falando agora, de sentar, jantar junto, tomar um café. Essa parte social, olho né? no olho aqui, às vezes, ele é diferente, né? Sentir o clima, né? de cada... Isso, aos poucos, eu estou passando para a Natália pegar essa parte. Relacionamento com o gerente já era com ela. Isso banco, não. O banco só vinha para mim para vender seguro. Precisa fazer um seguro de vida. E então essa parte contábil, a Natália tinha o braço que a nossa gerente, vamos dizer assim, lá no escritório também tem uma pessoa que sempre fazia essas atividades mais físicas na parte financeira. E ela mais estava de controller do que efetivamente fazendo na prática, mas os relacionamentos de banco é ela, né, que fazia tudo. E os cálculos, né, quando eu queria comprar alguma coisa, sempre era para Natália, nós financiamos, posso nós comprar? pagamos à vista, posso comprar? Em primeiro lugar, posso comprar, né? E aí a gente tem, assim, como empresário, um feeling para algumas coisas que a gente não consegue nem explicar, às vezes, por quê, né? Eu comprei máquina que se tu vai me dizer se vai botar na ponta do lápis, se valia a pena, não sei, né? Eu comprei e
E acho que acertei, né, nesses anos todos aí. Mas então, mas sempre tem que trocar uma ideia com ela aí para ver se ela aprova financeiramente. Ela disse uma vez, a última máquina que eu queria comprar, ela não deixou. Ela disse, isso aqui não se paga, né? E assim vai, né? E assim, dentro desse contexto todo, assim, o que vocês fariam diferente do que foi aplicado? Eu nada. Olha, também não sei dizer como faria diferente. Não sei quais são os pontos, assim. Eu não vejo um erro drástico assim nas nossas decisões, tá? Eu vejo que foi inexperiência minha quando eu criei a segunda empresa, que a gente pensava em... Nem se pensava muito em tributação, eu pensava muito quando eu criei a empresa só dos equipamentos, Sim. que eu acho que um dia eu sentei com vocês e disse, eu preciso de uma segurança aqui. Enfim, e depois veio esse trabalho que vocês fizeram e usar essa empresa como uma forma de amenizar um pouco a tributação dos negócios, né? E hoje ela vai servir para outra coisa. Mas eu acho que talvez inexperiência na criação. E eu acho que isso tudo, todo mundo peca nisso. Porque o cara que é empreendedor, ele está focado no negócio dele, ele acredita no negócio dele, mas a organização e como é que eu vou pagar os impostos, como é que eu vou pagar os funcionários, que regime eu tenho que contratar, eu preciso de uma orientação. Senão tu vai desandar e muitos quebram às vezes por causa disso. A ideia é boa, essa beleza. mas a organização e a montagem do quebra-cabeça foi feita errada. E aí a ideia do cara vai por água abaixo. Isso é uma judiaria. E como foi para você, sócio fundador, compartilhar decisões estratégicas que no início tu era sozinho, né? Era tu e o teu pensamento, e talvez a Daisy. Eu costumo dizer assim, eu nunca quis ter sócio, porque eu tive sócio no passado e cada vez que tinha que resolver uma coisa, tinha que marcar uma hora para se encontrar com ele, com o sócio e resolver, a decisão demorava para a semana que vem. Quando eu desfiz a sociedade e abri só o meu negócio praticamente sozinho, bem no início, era ótimo, porque eu estava viajando para uma cidade e fazia minha reunião comigo mesmo. Eu provoquei por causa disso. E eu resolvia as coisas antes de chegar na cidade, eu já tinha resolvido o que eu ia fazer aqui, já estava tudo na minha cabeça. Ou então quando senta no travesseiro, que é um momento assim de reflexão da vida até, né? O travesseiro era o meu consultor. Tu tá dizendo que é para fazer, então vamos fazer isso e fim de papo. E não falar para ninguém e fazer as coisas sozinho. Quando tem uma sócia junto, as coisas ficam mais... E no início eu me incomodava muito. A Natália disse, mas tu tem que falar comigo para fazer isso aqui. E se eu decidir, tá decidido. Então eu não preciso ser tua sócia, né? Eu falei antes pra ele. Então eu não preciso de sócia, né? Bom, então... O que eu tô fazendo aqui? Mas depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo que isso aí é importante para as decisões serem mais embasadas, né? Tem mais respaldo, né? Então, às vezes, tu pode estar focado, que nem eu disse, a cabeça do empreendedor está focada no negócio de fazer e esquece do resto. E essas pessoas que estão do teu lado, que podem te orientar para aquelas coisas que não estão sendo consideradas naquela tua decisão, podem valer até a anulação daquela decisão que tu tomou, né? E eu posso afirmar que hoje tu mudou o conceito, então? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso porque tem gente competente, né? Ela teve que se mostrar também o porquê que ela estava se negando a fazer isso, né? Não é só dizer, eu acho que não é. Tu tem que provar por que eu não posso comprar essa xícara aqui. Justifica. Porque tem... Então tá. E aí, ao longo do tempo, perfis ela matemáticos, né? Bem isso. Perfis matemáticos. Isso facilita, porque na hora que eu vou explicar a parte contábil... É o raciocínio lógico, o raciocínio... né? O engenheiro e o contador têm muito isso em comum. Isso aí. As coisas são lógicas, né?
e práticas e decisão E rápido. E rápido. Tem que ser Tu muito tem rápido. que ter A raciocínio gente rápido. gosta muito, né, Gustavo, de trabalhar com engenheiros, contadores, construtores, porque é a gestão de um projeto, é a gestão de um projeto jurídico, é o raciocínio lógico, é a estratégia, é a visão do empreendedor e a implementação pela sócia que cuida de toda a operação, né? Tanto que os nossos controles são tudo de engenharia. Os engenheiros são bons, E a gente tem todos os nossos Isso. controles internos são de engenharia, né? É. Enfim, eu te provoquei justamente porque eu sabia, né, do conceito antigo, né, e do evolutivo agora tu compartilhou com todos. Mas E eu aí a tenho- gente nota. Eu tenho exemplos, e vocês devem ter muito mais do que eu, que o filho, apesar de trabalhar dentro da empresa, não tem o caminho de sucessão. Ele pode trabalhar, né? Eu tenho exemplos até. É o livre-arbítrio da pessoa, né? É. A habilidade, É o o perfil. O gestor, né? O fundador, vamos dizer, o que está no comando, a gente passa por tanta dificuldade, né? Tanta dificuldade que tu tem às vezes até medo de dizer, eu não vou deixar essa bomba Pro filho. pro meu filho. Então tu fica trabalhando aí que Acontece. eu tomo conta dos problemas. E isso é um grande erro. Aí quando chegar na vez de ele assumir, Vai ter ou muito ele medo. quebra a empresa, ou ele nem assume, nem chega Mas a assumir. essa coisa de sucessão, né? Existem os caminhos, né? Porque às vezes o óbvio não é... por exemplo, tu tem um filho que não tá dando pra coisa, mas às vezes ele só tá numa posição errada. Também. É só às vezes mexer e botar ele numa outra posição, pronto. Eu acho assim, não é nem questão de perfil, eu acho que é acertar na posição do filho no negócio. E uma coisa que aconteceu com a gente, com o pai, ele sempre me deu liberdade pra absolutamente tudo. Eu nunca tive uma limitação. Exceto quando tu queria comprar uma máquina e eu tinha que sentar contigo, eu tinha que dizer, né? Tem que dar corda, né? Mas- Pra ver se... Aham. Tem que Mas dar corda. vai. Mas o pai sempre, de sempre, desde que eu entrei lá, ele nunca ficou olhando, vigiando o que eu tava fazendo. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu de ele vigiar. Então, essa liberdade que eu tinha lá me facilitou muito a entrada na empresa. E uma coisa que eu coloco aqui que é importante também, foi na empresa que eu percebi como é que é o meu modo de eu me conheci. Isso foi muito importante também. Eu acho que essa caminhada na empresa que eu fiz é uma oportunidade para me conhecer. Qual é o meu posicionamento dentro? Quem é a Natália ali dentro? Para onde eu quero ir, né? Como é que eu quero ser reconhecida? Deixa eu peguei um gancho aqui, Cris. Quando tu falou das experiências que tu teve de fazer as visitas técnicas do mestrado, né, em Portugal, nas empresas pela Europa, o que tu viu de lá, de exemplos que a gente poderia aplicar aqui? Essa parte de sucessão, e foi muito interessante quando eu cheguei no Brasil, foi um baque, assim. Porque uma coisa é vir visitar, eu fiquei, agora vai fazer 7 anos quase que eu tô lá. Quando eu vinha agora que eu ficava uns 2 meses, ia, voltava, eu não sentia tanto. Mas quando eu voltei de fato, agora mais tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar nas empresas, ver como é que as empresas estão. E foi um baque tão grande, porque é muito diferente. E a começar com essa questão da sucessão. A gente dá pouco valor a esse movimento do negócio. Abrir um negócio no Brasil é um bicho de 7 cabeças. É muito desafiador e dificultoso. A questão tributária, a legislação é muito complexa. Tá o tempo todo a coisa mudando. E eles lá dão muita importância para sucessão. E aqui a gente dá pouco... a gente olha pouco para o que fizeram antes de nós. O pai passou por esse processo de início de empresa. Não tem como eu simplesmente fechar a gaveta. Agora eu vou seguir minha vida. Não tem como. E eu acho que isso que eu tô sentindo falta, eu tô vendo que aqui as sucessões estão acontecendo pouco. Muitos não estão continuando o negócio. Familiar, né? Familiar.
E eu acho que é tão rico esse movimento de passar para a família, a sucessão, é uma experiência tão... e não quer dizer que vai dar certo, né? Não quer dizer que vai dar êxito sempre, não é essa a questão. Mas assim, por que não continuar uma coisa que tá dando certo? E dar valor mesmo a essa sucessão, né? Dentro da família. Mas interessante que tu nem tinha essa ideia no início, né? Eu sempre comentava assim, tu vai levar a empresa, e tu sempre, talvez com medo, alguma coisa assim, ou achando que tu não fosse capaz, né? Até que chegou num ponto que disse, olha, eu vou ter que resolver, ou eu fico com a empresa, ou ele vai passar adiante, né? Ou eu vou vender. Mas foi justamente esse baque que deu quando eu cheguei. Porque o meu planejamento de vida, eu tenho que começar agora o meu planejamento de desaceleração. E eu não via nela talvez ela não estivesse pensando que eu quisesse um dia parar. Entende? Então eu disse, eu vou ficar trabalhando, nós vamos ficar trabalhando juntos. Até que um dia eu disse, Natália, eu vou programar a minha aposentadoria, né? O meu descanso eu preciso... Merecido. E eu acho que ela não levou tanto a sério. Até que a coisa chegou num ponto, não, mas eu tenho que decidir. Aí ela me chamou num canto, disse, pai, deixa o negócio comigo. Então, mas eu não pensava em outra coisa, também não esperava outra coisa dela, porque ela estava tão envolvida já com a empresa. E daí que a gente volta para vocês de novo. Você vê que o departamento jurídico a gente não consegue... É um bumerangue, vai e volta, né? Primeiro diziam assim, tu precisa ter um contador para levar a tua empresa do início ao fim. Agora eu digo, precisa de um jurídico também, porque o jurídico não faz mais nada sem jurídico. Mas essa... A primeira vez, Gustavo, que tu me ofereceu foi em 2006, 2005 ou 2006? 2006. Auro, tu precisa ter um acompanhamento jurídico, né, permanente. Tu tem que saber... Eu disse, Gustavo, tu tá maluco? Me serve outro chimarrão e vamos falar de outra coisa. Né? E aquele dia, acho que estava te procurando por algum problema que aconteceu. E agora a gente vê assim que todas as coisas que a gente prevê, você sempre prevê as coisas antes que aconteçam. Então, o acompanhamento preventivo, isso é que nem as minhas máquinas. Manutenção preventiva para não estragar adiante, né? E isso também aconteceu dentro da empresa, quando nós tínhamos as minhas máquinas, estragavam no meio da obra e tinha que mandar arrumar e o cliente ficava esperando, né? Era um transtorno, né? Até que, pegando um mecânico mais experiente, o cara disse assim, cara, tu tem que fazer prevenção, é que nem tu fazer revisão do teu carro para não ficar no meio da estrada. E a parte jurídica eu penso a mesma coisa, tu tem que sempre quando fizer ações, contratos, serviços, qualquer, o acompanhamento com o olhar de prevenção, né? Eu acho que na minha atividade também, né? As fundações é prevendo que não aconteça uma coisa. Às vezes o pessoal me chama, tu está exagerando isso aqui. Cara, vamos prever aqui, nós temos que pensar nas possibilidades de problemas que acontecem e vamos minimizá-los agora enquanto é barato. Isso é uma coisa que a gente tem em comum, a prevenção. Sempre pensar na frente das consequências. Mas então a gente pode dizer que um dos desafios próximos aí da empresa seria essa transição, então, Auro, para tu ir aos poucos te afastando. Exato. Sem dúvida, é o que eu já estou programando, eu só não sei a data certa, quer dizer, até sei, eu acho a data, mas isso leva tempo, né? Não é assim, a semana que vem eu, né, tchau, e eu até acho que é muito prejudicial psicologicamente parar. Eu acho que a pessoa que para, a gente pensa, quem é funcionário, a vida inteira tu pensa aposentadoria. Aposentadoria aproveita 30 dias depois que tu te aposenta, depois tu não sabe mais o que fazer, né? Tu vai arrumar alguma coisa, vai adoecer. E o cara que é mais empreendedor vai abrir outro negócio para se incomodar um pouco mais. Mas esse planejamento que a gente está agora iniciando, né? De sucessão mais efetiva, onde é que a Natália vai assumir mais atividades, né? E eu vou ficar um pouco mais na área que eu sempre trabalhei, que é vendas e a área técnica, né? E ela vai assumir assim mais de vez essa parte da sucessão, né? Ela vai gerenciar um pouquinho mais, né? Aí sim, que eu tenho que jogar ela assim para...
essa parte social, nos bancos. Graças a Deus hoje a gente não lida mais com banco. Antigamente o gerente a gente via quase todo dia, toda semana, né, Gustavo? Tem que fazer banco, hoje é importante fazer banco. Graças a Deus tem um problema a menos, assim, de fazer. E é isso aí. Acho que... Que bacana. Mas eu tenho até comentando sobre alguns assuntos que a gente ia falar aqui. Eu dei um exemplo até de a questão jurídica, né? É que eu estou falando bem de vocês depois porque eu quero tomar um café. Né? Sempre. O jurídico ele é tão necessário quanto um engenheiro numa obra. A gente sabe que quando tu vai fazer uma obra, às vezes tu pode pegar um pedreiro, faz aí para mim. E o pedreiro diz como tem que fazer e ele faz a tua casa. Né? Agora, se tu não tiver um acompanhamento mais técnico de um profissional junto, muita coisa pode sair errado e custar muito caro. Fundação é uma delas. Mas tu tinha comentado até construir uma casa. Não depende só de ti, tu vai precisar de muitos profissionais qualificados para te ajudar nessa empreitada. E assim, a qualquer decisão, a gente precisa contar com pessoas que trabalham e lidam com assuntos que nos faltam, né? Então, jurídica é uma coisa que a gente não sabe lidar. E não é nem questão de ser jurídico, é esse olhar de fora que é importante. E a gente vai criando confiança, né? Com as ações que a gente vai fazendo, né? A gente não está junto por acaso durante tantos anos, né? Nós também... E o resultado, né? Os resultados efetivos, né? E assim, vou te provocar mais um pouco, assim. Queria que tu deixasse uma mensagem, assim, para encorajar esses jovens empreendedores, assim, como nós, como tu, como eu, né? Que já estamos olhando lá para a sobremesa da vida, né, para a aposentadoria, de encorajamento para que não tenham medo da sucessão. Né? Então, o que tu poderia deixar assim, dessa mensagem assim, para passar o bastão? Ou vende, ou fecha, ou sucede? Um dos três vai acontecer, inevitavelmente, né? Mas fundamental, até para quem estiver escutando, que se foque nesse assunto já imediatamente. Uhum. A gente procura protelar isso, é uma coisa natural da gente, porque a gente não gosta de pensar nem na velhice, muito menos na morte. Né? Então, a gente tem que já planejar as coisas e deixar as coisas já encaminhadas para esse eventual rompimento, vamos dizer assim, de um sócio numa empresa. Então, se tu não tiver as coisas bem as claras de como é que vai ser, eu tenho... todo mundo está sujeito a qualquer coisa, e eu me lembro que um amigo meu tinha 18, 19 anos, e os pais dele tinham uma empresa muito sólida. E os pais deles, voltando da praia, morreram num acidente de carro, e o guri com 19 anos. E agora? Né? Então, nunca tu vai pensar que uma pessoa de 19 anos vai ter que assumir de tal forma. E outra, a burocracia para arrumar essa casa toda nesse momento. Então, duas coisas. Sempre já pensando no hoje e planejar o futuro. Eu sempre penso que em algum momento tu vai ficar mais lento para as tuas atividades, ou vai precisar parar lá pelas tantas, né? E eu, graças talvez a nossa organização, eu posso me dar o luxo de programar a diminuição de ritmo meu. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu quero parar totalmente, que seria uma decisão que eu poderia fazer também. Vou pescar, vou me mudar lá para a beira do rio e vou ficar... Ou eu faço, como a Natália, como meu pai, faz só o que tu gosta. Então, tudo bem, vou fazer só o que eu gosto. E aí a gente faz com prazer, né? Todas as coisas que tu gosta dentro da tua empresa, tu vai fazer com prazer. E aí é fantástico, né? E eu tenho a sorte de ter, assim, quem vai tocar do lado. Quem não tem filhos, ou os filhos não se interessam, ou estão numa área totalmente diferente, né? Que procure alguém, então, para fazer essa sucessão, ou estudar a venda da empresa, né? E essa venda da empresa também é um detalhe, foi uma das coisas que eu até procurei vocês uma vez. E se eu
fosse vender, como é que seria? Não, então nós temos que fazer um planejamento, realmente. Não é botar um anúncio no jornal que eu tô vender. e vou vender minha empresa. Não, as coisas têm que ser bem estruturadas. E isso eu aprendi com vocês. Então, a mensagem que eu deixo assim é que não deixe para amanhã em pensar nisso. Tá? Dá o primeiro passo, monta já um escopo do que tu quer para o futuro e bota no papel e registra essas coisas. Né? Perfeito. E Natália, para você deixar uma mensagem de encorajamento aí para os filhos que estão assumindo, ou estão batendo na porta, né? Tentando receber uma sucessão que não lhes são autorizada, diferente do caso de vocês. Qual é a mensagem que tu deixa para esses filhos e sucessores empreendedores? É um caso que não aconteceu, né? Existe o caso do sócio fundador ser resistente. Isso eu acho que é muito comum, acho que a maioria das vezes, se não estou em erro, né? Mas chuto dizer que eu acho que acontece bastante isso. Mas eu acho que a curiosidade de conhecer os setores da empresa, existem tantas áreas que pode ser atuada. Isso foi uma coisa que eu gostei muito na empresa, porque eu sempre dizia assim, que coisa chata que deve ser trabalhar na mesma coisa, fazendo todo dia a mesma coisa. E na empresa tem tantas possibilidades. Eu posso ir para compras, se eu não gostar de compras eu posso fazer o marketing, né? Se eu não gosto de marketing eu posso ir no administrativo, eu posso vender. Tem tantas possibilidades. Então o que eu digo assim, quando eu entrei, isso foi uma coisa muito minha, assim, que logo que eu entrei eu logo quis arriscar tudo que eu podia para aprender o máximo que eu podia. É como quando eu fiz minha carteira. Eu penso assim, eu vou fazer minha carteira. Eu posso bater o carro no primeiro ano de provisório. Depois é inaceitável. Então, quando tirei minha carteira, durante um ano eu disse, eu posso bater o carro. Então eu fazia um monte de manobra, botava em vaga super difícil. Assim, eu passei esse um ano, assim, eu pensei, meu Deus, esse carro um dia eu vou... Desafiando. Porque depois de um ano vão dizer que eu sou barbeira. Então até um ano, ok, eu tô na provisória. Então na empresa eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a assumir um monte de coisa. Eu comecei a fazer um monte de coisa. Bom que ele me deixou. Mas eu tenho coragem de deixar. Mas eu fui fazendo. E deixa que eu faço. Errei um monte. Mas isso me tirou o medo. Se eu tivesse deixado isso pra depois, conforme a gente vai ficando mais velha, o medo vai vindo atrás com muita força. Então é melhor arriscar de uma vez pra tirar esse medo logo de início, porque depois fica tudo mais fácil. Então, talvez... O pai, né, ou o sócio sucessor tenha medo porque o filho não tá dando essa confiança de que ele pode tomar conta. Então, assim, o filho ou a filha, ou quem for suceder, não tenha o medo de arriscar logo que entrar, vai fazendo, vai testando, porque a gente erra um monte no início. E são os erros que mostram o caminho. Então, eu acho que isso que eu tenho a dizer, assim, não tenham medo, aproveitem, se apropriem do que é de vocês e aos poucos as coisas vão acontecendo. Mas olha só como é interessante, né? O conselho, assim, para o sucessor, para os filhos, né? Tem que se antenar de que aquilo é uma oportunidade ímpar. Tu quer pensar num negócio, aí tu tem que montar todo o seu negócio, com todas as dificuldades, com todos os riscos. E aí tu tem uma empresa que já passou pelos riscos, né? Existem alguns, mas eles já passaram pela aquela turbulência de inicial e os erros iniciais. E tu tem alguém que está ainda ali junto, te dizendo os caminhos que não pode fazer. Não vai por ali. Os trilheiros de Jeep são assim, né? Eu já passei, tentei passar por ali, não dá. Vai por ali que é melhor. Essa orientação, isso atalha um monte. Quando eu abri a minha empresa, não tinha ninguém assim que dissesse, faz isso. Eu fui atrás de uma empresa e agradeço, ele é um padrinho que eu tive em Cascavel. Eu fui lá e ele me mostrou, me abriu a empresa toda, me mostrou tudo, o que ele fez na vida,
pode, o que ele deu certo, o que não deu. Ele disse, não faz isso porque eu me dei mal aqui. Isso aí me atrapalhou uns 5 anos de erro. Né? Até para escolher a máquina que comprar. A minha primeira máquina, que máquina eu compro? Né? Se eu vou comprar uma desse tamanho, né? Ele me orientou dessa forma. E isso atalha um monte de coisa. Então, se tu tem um filho que vai assumir a tua atividade, olha a bagagem que tu pode entregar para ele, né? E torcer ainda para que ele passe adiante, sabe? E se perpetue esse negócio. Porque é muito frustrante, a gente aprende tanto na vida, dá tanta cabeçada, mas aprende tanto que tu vai te aposentar e não vai passar para ninguém isso. Né? Isso é uma coisa que me motivou a passar meu negócio adiante. Porque tudo que eu aprendi. Isso que me instigou. Isso que me instigou. Porque quando a gente começou a sucessão, eu não era casada, né? Agora eu sou casada. Aí eu pensava, vou ter filhos. E uma coisa que me bateu muito, o que eu vou deixar de legado para as próximas gerações? Então isso também foi algo que acendeu a luz. Assim. A sabedoria e a humildade de vocês também de se colocarem na eterna condição de aprendizes, né? Esse é o mais fantástico. Exatamente. Bom, eu acho que depois dessa, né, Gustavo, eu quero registrar, assim, de coração de novo e agradecer imensamente por tudo que nós vivemos juntos, né, na empresa. Agradecer vocês por abrir o coração, compartilhar isso conosco e estendo aí esse agradecimento para a família de vocês, para toda a equipe da Estacas Brasil e o quanto a nossa equipe aqui da Posser também adora trabalhar com vocês e admira e respeita o trabalho, a família, os negócios e o patrimônio. Nós que agradecemos aí a oportunidade e a gente rever essa vida, nem sempre a gente tem essa oportunidade de rever isso tudo e com vocês participando desses últimos anos também, é diferente de contar essa história para alguém, porque vocês também sinalizaram alguns eventos assim que reveio na mente. Esse é um agradecimento que a gente faz também de ter esse convite, é maravilhoso. Quando as pessoas as empresas têm os mesmos valores, né, a gente se perpetua no tempo. Eu acho que isso que fica, né, de recado e de legado, né, que vai ficar para a posteridade esse nosso encontro aqui. Então eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, lembrar de se inscrever no canal do Posser Dick Birk Advocacia de Negócio, compartilhar no podcast, né, seguir no Instagram, @Posser Dick Birk, e que estamos sempre gerando conteúdos para empresas e empreendedores e empresas de sucesso como a Estacas Brasil e vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.